Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Jornal da Record no ar. Muito boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump anunciou agora há pouco um cessar-fogo no conflito entre Irã e Israel. Você acompanha imagens ao vivo de Tel Aviv. Já é madrugada de terça-feira em Israel, quase 2 horas da manhã. E esse acordo, anunciado por Trump, estaria previsto para entrar em vigor daqui a mais 5 horas. Às 7 da manhã no horário local, 1 da madrugada no horário aqui de Brasília. Então, atenção, porque Israel e Irã podem se posicionar a qualquer momento, ainda não se manifestaram. As informações ao vivo de Washington sobre quanto tempo deve durar esse cessar-fogo e as atualizações dessa guerra, você acompanha ainda nessa edição do Jornal da Record. Mas antes, as novidades num assunto que tirou o fôlego dos brasileiros neste final de semana, que foi a queda de um balão de turismo em chamas em Santa Catarina. Assustador, né? Você vai ver agora como é que os sobreviventes fizeram de tudo para tentar apagar o fogo e evitar o pior. 8 pessoas morreram no acidente de sábado, 13 foram resgatadas com vida, inclusive o piloto. Essa é a última foto de Andrei, ao lado da namorada Tassiane. O casal estava no balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande, Santa Catarina, no sábado. Apenas ela sobreviveu. Ele falou assim, olha o impacto e disse, amor, você vai pular primeiro. E eu virei para o lado, eu tentei chamar pelo Andrei, eu gritei, Andrei, Andrei, cadê você? Eu não sei por que o meu amor não conseguiu pular. Fernando e Sabrina também estavam no passeio que terminou em desastre. Todo mundo ali que saiu foi meio que arremessado, né? Segundo a polícia, o incêndio foi provocado por um maçarico que estava dentro do cesto. Em depoimento, o piloto disse que as chamas se espalharam rapidamente. O extintor de incêndio não funcionou. E a chama cresceu muito, ela cresceu instantaneamente. E quando eu vi que ela cresceu muito, eu já vi que a gente não ia conseguir mais. Foi onde eu fiquei em pé na borda do cesto, isso a 200 metros, na borda do cesto, e tentando puxar o tanque para o lado de cima, para jogar o tanque com gás para o lado de fora. A empresa que promoveu o passeio informou que o piloto tem experiência e adotou os procedimentos indicados. Segundo a ANAC, o balão não era certificado e o piloto não tem licença. O piloto ele era certificado e eles tinham todas as licenças para voo. Isso eu consigo te afirmar. Além do piloto, 6 testemunhas já prestaram depoimento. A polícia deve ouvir os outros sobreviventes e os responsáveis pela empresa ainda nesta semana. A previsão é de que o inquérito seja concluído em 30 dias. A polícia aguarda o laudo da perícia. A análise deve detalhar se o balão tinha os equipamentos de segurança necessários. Verificar a situação também do extintor, que foi tentar ser utilizado, mas não estava funcionando. Verificar se no voo tinha os equipamentos necessários, como é o caso do variômetro e o altímetro também. Os últimos corpos das 8 vítimas foram enterrados hoje. Irã lança mísseis contra a base militar dos Estados Unidos no Catar. Ataque eleva a tensão no Oriente Médio e países da região fecham o espaço aéreo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record explicam por que, apesar da tensão, o preço do petróleo caiu. Na Indonésia, neblina dificulta resgate de brasileira que caiu em vulcão. Primeira onda de frio do inverno chega com fortes rajadas de vento. A ANS define em 6% o limite para reajuste dos planos de saúde. No futebol, clubes retomam os treinos de olho na volta do Brasileirão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em São Paulo, a Polícia Militar agora dispõe de uma ferramenta que permite bloquear aparelhos celulares furtados ou roubados. Já estava na hora, hein? Com a tecnologia também é possível localizar o aparelho em tempo real. Na zona sul da capital, 2 pedestres são abordados por criminosos que chegam em motos. Um terceiro fica mais distante e dá apoio à ação. Armados, os ladrões revistam as vítimas e fogem com os celulares. O assalto aconteceu durante o feriado prolongado. Cenas desse tipo são comuns.
Este promotor de eventos passou por uma situação parecida ao sair de um show na Zona Oeste. Na hora que eu percebi, já vieram me agredindo, me jogaram no chão e levaram meu celular. E eu tinha acabado de ganhar da minha mãe o aparelho, né? Fiquei muito triste. De janeiro a abril deste ano, quase 87 mil celulares foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. Um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Imagina ter o celular roubado ou furtado e em poucos minutos desligar tudo direto daqui, desse dispositivo da PM. Com o sistema, os policiais conseguem bloquear o telefone, rastrear a localização e até emitir um alerta sonoro. Tudo em tempo real. Você procurar qualquer pessoa no momento ali de desespero, procurar uma pessoa num bar ou qualquer coisa, bloqueei meu dispositivo, é complicado. Então você procuraria a polícia militar, que são pessoas de confiança, que faria o seu bloqueio. O celular precisa estar com a função de bloqueio remoto ativada. Evitando ali que aquele criminoso possa, às vezes, acessar o banco, algum dado, foto. Então é aquele bloqueio imediato já para evitar o mal maior. A brasileira Juliana Marins, que foi visualizada hoje pelos drones de socorristas a 500 metros de profundidade num vulcão da Indonésia. A gente tem novidades sobre essa história. Autoridades locais afirmam que ela está imóvel e presa num penhasco. Os trabalhos de resgate já duram 3 dias. E esse penhasco é formado por areia, cinza vulcânica, muito pó, pedregulho, escorrega. O pai da Juliana está a caminho da Indonésia, só que ele teve que parar em Portugal por causa do fechamento do espaço aéreo no Catar. Os socorristas montaram estruturas com cordas para tentar chegar até a brasileira, mas os trabalhos foram suspensos durante a tarde por causa da forte neblina. Juliana Marins, de 26 anos, caiu em um penhasco enquanto fazia uma trilha na cratera do vulcão Rinjani, o segundo maior da Indonésia. Ela estava com um grupo de turistas, mas teria ficado para trás na sexta-feira passada para descansar. A administração do parque afirmou que o monitoramento feito hoje com um drone visualizou a brasileira a 500 metros de profundidade e que ela estava visivelmente imóvel num penhasco rochoso. A Embaixada do Brasil em Jacarta enviou 2 funcionários para acompanhar os trabalhos de perto. Autoridades locais avaliam o uso de helicópteros, mas a altitude e as rápidas mudanças climáticas no topo do vulcão podem representar um risco também para as equipes de resgate. A 3.500 metros de altura, por exemplo, a concentração de oxigênio cai e a sustentação de helicópteros no ar, por exemplo, fica muito prejudicada. Então, nem todos os modelos de aeronaves conseguem trafegar nessa situação. Alpinistas voluntários também se juntaram às buscas. Alguns são especialistas em ações noturnas. Do Brasil, a irmã de Juliana está apreensiva. A gente não pode ter mais um dia sem o resgate da Juliana, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar a situação para ela. O pai de Juliana tenta chegar à Indonésia, mas está parado em Portugal por causa dos ataques do Irã às bases americanas no Catar. Infelizmente, soubemos que o espaço aéreo do Catar, de Doha, Catar, foi fechado. E nosso voo, obrigatoriamente, passa por Doha. Não sei o que vai ser. No Peru, a família do fotógrafo Edson Vandeira aguarda o envio de uma equipe para resgatar o corpo do brasileiro. Outros 2 homens morreram ao tentar chegar ao topo de uma das montanhas mais perigosas da Cordilheira dos Andes. Os corpos ainda não foram resgatados. O fotógrafo Edson Vandeira, de 36 anos, fazia parte do grupo que desapareceu no dia 1º de junho. Os montanhistas peruanos Efraim Alonso e Picon Huerta Manuel também tiveram as mortes confirmadas. Eles faziam parte de um centro de estudos e pretendiam traçar uma nova rota na Cordilheira Branca. Ele tinha um treinamento de 17 anos, então ele sabia técnicas de resgate, técnicas de sobrevivência, enfim, tudo que você pode imaginar, ele com certeza sabia. O pico tem mais de 6.000 metros de altitude. A escalada é considerada de grande dificuldade técnica. A descida inclui rapel. Os montanhistas teriam sido atingidos por uma sequência de avalanches durante a noite. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência à família do fotógrafo brasileiro. A Associação de Guias de Montanha
que coordena os trabalhos de resgate, pediu ajuda ao Ministério da Defesa do Peru e à Polícia Nacional. Um helicóptero deve ser usado para levar os socorristas até a área onde os corpos foram encontrados. O grupo de resgate mais ou menos são um número de 22 pessoas. Ahorita necessitamos equipo bem técnico para que pueda ingressar ao lugar e puedan fazer o resgate. Por decisão da família, o corpo de Edson Vandeira deve ser enterrado no Peru, na mesma região onde morava. A história dele é muito linda, assim. Ele queria ser livre, viver na natureza. Sempre, sempre, sempre foi assim. Voltamos agora ao principal assunto dessa noite. O presidente americano Donald Trump anunciou que Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo nesse conflito que preocupa o mundo inteiro. Vamos ao vivo a Washington com Matias Brotero. Resta entender agora as condições desse acordo, né, Matias? Explica pra gente, por favor, o que já se sabe. Boa noite. Exatamente, Edu. Uma boa noite a você, a Mariana e a todos que nos acompanham no Jornal da Record. Eu falo de dentro da Casa Branca, especificamente da sala de imprensa, e esse anúncio de Trump pegou todo mundo de surpresa por aqui. Foi um anúncio feito pelas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos parabenizou a todos e disse que Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo completo e total. Trump afirmou que a trégua começa em aproximadamente 6 horas, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões, o que seria por volta de 7 horas da manhã no horário local, 1 hora da madrugada no horário de Brasília. Bem, de acordo com o presidente americano, o Irã vai começar o cessar-fogo e depois Israel vai também fazer parte dessa trégua, vai parar os ataques. Trump afirmou que depois do conflito, que ele chamou já de guerra de 12 dias, ele deu um nome a esse conflito, esse período, essa guerra vai acabar. Bem, por enquanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliado de Donald Trump, e o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ainda não se posicionaram. Evidentemente, a gente está acompanhando todos os desdobramentos, as repercussões daqui de dentro da Casa Branca, e qualquer novidade a gente traz aqui no jornal. Edu e Mariana. Muito obrigada, Matias. E antes desse anúncio de um cessar-fogo, o Catar interceptou um bombardeio iraniano contra uma base militar dos Estados Unidos no país. Esse ataque foi uma resposta à participação americana no conflito entre Irã e Israel. Você vai ver na reportagem do enviado especial a Tel Aviv, Roberto Cabrini. Os céus de Doha, no Catar, são iluminados por mísseis lançados pelo Irã. O alvo é a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. 30 mísseis são lançados, 6 acertam o alvo. É o que garante o Irã. O governo americano nega a informação. O Ministério da Defesa do Catar afirma que o ataque iraniano foi interceptado com sucesso e não há feridos. O exército americano esteve em contato com as autoridades do país árabe durante toda a ofensiva. Essa foi a resposta do governo iraniano à entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e o Irã. No sábado à noite, forças americanas atingem 3 usinas nucleares do Irã. O líder supremo Ali Khamenei diz que o Irã não iniciou o conflito e não vai se submeter a nenhuma ameaça. Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, o Irã jamais vai deixar qualquer agressão contra a soberania e a integridade territorial sem resposta. Mesmo sob pressão internacional e intensos ataques aéreos americanos e israelenses, ainda não se sabe onde o governo iraniano escondeu o urânio enriquecido, matéria-prima para a construção das temidas armas nucleares. Autoridades do Irã afirmam que protegeram o material atômico. Agências de todo o mundo monitoram o país e, até o momento, não viram nenhuma movimentação nuclear fora do normal. Israel faz hoje uma série de ataques coordenados. Bombardeia as rotas de acesso à instalação nuclear de Fordow, no centro do Irã. Explode a entrada da prisão de Evin, conhecida por abrigar opositores do regime de Teherã. Destrói 15 caças e helicópteros e ataca 6 aeroportos militares. Em meio a intensas operações militares, no estratégico Vale de Anabé, entre Tel Aviv e Jerusalém, um encontro com o major Rafael Rosensheim, porta-voz do exército israelense. Como é que o senhor define as últimas operações militares de Israel em Teherã? O que nós estamos fazendo nesse momento
desmantelando uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã não terá mais a capacidade imediata de construir seus armamentos nucleares, o Irã não terá mais a capacidade de continuar com seu programa de produzir mísseis balísticos e o Irã não continuará sendo o pai do terrorismo do mundo. Existem críticas da comunidade internacional que o número de vítimas fatais de civis no Irã tem sido muito maior do que aqui em Israel. Como é que o senhor recebe isso? Só não tem centenas, se não milhares de mortos aqui em Israel, graças ao nosso serviço, nosso sistema de defesa aérea e nossos bunkers, nossos hospitais que nós construímos para defender nossa população. Ele aceita responder a perguntas diretas. O principal conselheiro do líder supremo do Irã declarou que o urânio enriquecido está salvo e que o jogo ainda não terminou e está longe de terminar. Nós, primeiro, não podemos acreditar em um regime terrorista totalitário que não tem nenhum compromisso com a verdade. O senhor confirma que a inteligência israelense tinha informação de que o Irã estava há semanas de fabricar, de produzir armas nucleares? Se essa guerra não começasse no momento que começou, o Irã estaria nesse momento caminhando muito rapidamente para suas bombas atômicas. O Irã já tinha a quantidade de urânio enriquecido para em poucos dias produzir 15 bombas atômicas. Cabrini continua na área do conflito e traz mais informações a qualquer momento. Mas antes desse anúncio de cessar-fogo, Israel também foi alvo de ataques iranianos. Um deles quase atingiu um carro numa estrada no sul do país. Correr até abrigos se tornou uma cena comum. Os ataques iranianos a Israel foram mais longos. Pela manhã, 7 mísseis foram lançados, mas com um intervalo de tempo maior entre eles, o que obrigou milhões de israelenses a passar mais tempo dentro dos abrigos. Um míssil caiu perto de uma estrada no sul do país. Um motorista, que não cumpriu o protocolo de parar o carro e deitar no asfalto, por pouco não foi atingido. Hoje, o exército israelense anunciou que uma sobrevivente do Holocausto morreu num dos bombardeios a edifícios residenciais no país. 25 prédios estão condenados à demolição em Israel. Os ataques iranianos já deixaram mais de 10 mil desabrigados em todo o país, de acordo com o governo israelense. O brasileiro Sérgio é um deles. Quando o conflito começou, ele saiu de Tel Aviv e foi para a casa de uma amiga em um vilarejo mais ao norte da cidade. Dias depois, o apartamento onde morava foi atingido. Através do celular eu vi que foi perto, abri minha câmera de segurança de casa, eu vi tudo destruído, a janela tudo derrubado. Esperei até o sinal do governo que a gente pode sair, peguei o carro, fui até lá. Cara, destruição, apartamento tudo destruído, vidro para tudo quanto é lado. O governo israelense oferece hotel aos desabrigados, além de compensações financeiras pelos estragos. Tudo que eu tinha conseguido foi-se. Mas tem outro pensamento, eu estou vivo. E os ataques às instalações nucleares no Irã dificultam a produção de armas de destruição em massa no país. Bom, ao mesmo tempo, o conflito no Oriente Médio aumenta a instabilidade e também as chances de ações militares mais amplas em toda a região. Ainda não é possível saber se a capacidade nuclear do Irã foi totalmente comprometida depois dos ataques americanos. É o que dizem os analistas. Segundo a inteligência americana, o Irã não conseguiu desenvolver nenhum armamento nuclear até o momento. Fica difícil a gente saber porque o Irã tem uma grande quantidade de mísseis balísticos. No tabuleiro geopolítico, há sempre espaço para a diplomacia, mas qualquer erro de cálculo nas estratégias militares pode fazer com que o confronto saia totalmente do controle, com impacto em outros países. O temor é de que a Rússia, aliada do Irã, também entre na guerra. Se a Rússia ingressar ao lado do Irã, assim como os Estados Unidos fez, ingressou ao lado de Israel, a gente pode ter, infelizmente, uma escala global, ganhar uma proporção muito maior a esse conflito. Os analistas concordam que, nesse momento, o Irã está muito mais vulnerável que Israel. Bom, ao contrário do que era esperado, o preço do barril de petróleo fechou em queda nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,89%. No Japão e na Europa, as bolsas tiveram queda.
O Ibovespa acompanhou a tendência e fechou em baixa de 0,41%. O preço do barril de petróleo foi negociado a $71, ou R$390, queda de mais de 6%. Para este economista, ainda não está claro o tamanho do poder de reação do Irã. Se o mercado tiver convicção que o Irã tem força política ou força bélica para interromper o fluxo de petróleo, a gente vai ver um problema seríssimo nos ativos do mundo como um todo. Havia expectativa do Irã fechar o Estreito de Hormuz, uma região estratégica para o escoamento de parte do petróleo mundial. O parlamento do país autorizou a medida, mas a decisão final cabe ao Conselho Supremo iraniano. O Estreito de Hormuz tem apenas 33 quilômetros de largura. A rota concentra a saída do petróleo de países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Irã e Iraque, o que equivale a 20% da produção mundial. Um bloqueio do Estreito de Hormuz representaria uma redução da oferta muito grande e com um impacto muito forte sobre o preço. A cada 10% de aumento do preço do petróleo no mercado internacional, há um aumento de 6% na gasolina no Brasil, e esse aumento gera um impacto sobre a inflação brasileira de quase 1 ponto percentual. O presidente Lula retomou hoje as agendas no Palácio do Planalto. Em reuniões com ministros, Lula discutiu medidas para diminuir possíveis impactos econômicos do conflito entre Irã e Israel. O presidente se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir ajustes na composição dos combustíveis para amenizar os impactos que podem surgir com o agravamento da guerra no Oriente Médio. Lula foi informado que a mistura do etanol na gasolina vai subir de 27% para 30%. Já a quantidade de biodiesel no diesel vai passar de 14% para 15%. Na prática, o uso maior de biocombustível ajuda a reduzir as importações de gasolina e diesel e torna o Brasil menos dependente das oscilações do mercado internacional, como no caso de guerras no Oriente Médio. As mudanças vão ser chanceladas pelo Conselho Nacional de Política Energética na quarta-feira. Ontem, o governo Lula expressou grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condenou os ataques militares de Israel e dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã. Também reiterou a posição histórica em favor do uso exclusivo de energia nuclear para fins pacíficos. O governo ainda ressaltou a necessidade de uma solução diplomática para o conflito e de negociações de paz. Daqui a pouco, mais informações sobre o cessar-fogo anunciado esta noite no conflito entre Irã e Israel. E também, frente fria chega ao sudeste com ventos fortes e provoca morte no litoral paulista. E ainda a ANS define aumento de até 6% em planos de saúde individuais e familiares. O presidente americano Donald Trump anunciou agora há pouco nas redes sociais um cessar-fogo entre Israel e Irã. Você vai ver agora imagens ao vivo de Tel Aviv, em Israel. Mesmo com o cessar-fogo iminente, o país ainda está em alerta. Agora há pouco, as sirenes soaram no norte de Israel depois que drones foram detectados na região das colinas de Golã. Já a agência oficial de notícias do Irã emitiu há algumas horas um aviso para que os moradores deixassem um distrito perto de Tel Aviv. Esse anúncio foi feito logo depois que Israel fez um alerta de bombardeio contra Teherã, a capital do Irã. Aqui no Brasil, mais de 130 cidades já registraram prejuízos por causa da chuva forte no Rio Grande do Sul. 20 delas estão em situação de emergência. Em todo o estado, mais de 6.000 pessoas tiveram que sair de suas casas. Os rios Pardo e Jacuí transbordaram e a quantidade de alagamentos impressiona. No município de Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre, uma das rodovias que dá acesso à cidade está debaixo d'água. Em alguns bairros, a enchente chegou quase no teto das residências. A Defesa Civil e voluntários ajudam os moradores a saírem de casa. 1,50 m, 1,70 m, acho, dentro d'água. E não tem o que fazer, tem que só esperar baixar para poder fazer uma limpeza, né? Mais de 130 municípios gaúchos já registraram prejuízos. 20 decretaram situação de emergência.
Jaguari, no centro do estado, decretou calamidade pública. Cerca de 1.000 moradores estão em abrigos. Mais de 6.000 pessoas já deixaram as casas no Rio Grande do Sul. Neste domingo, o corpo de Ademar José Baques foi encontrado dentro de um veículo submerso no Rio Dourado, em Aratiba. O homem é a 4ª vítima das tempestades. Uma pessoa está desaparecida. Em Porto Alegre, o Guaíba segue acima da cota de alerta pelo 4º dia seguido. A cheia do Guaíba trouxe preocupação principalmente para os moradores da região das ilhas de Porto Alegre. O lugar está inundado desde o sábado e para acessar alguns pontos somente através de embarcações. Nossa equipe tentou acessar uma das comunidades da ilha em um veículo da Brigada Militar. E nós chegamos num ponto que não deu para seguir em frente com a viatura. Para você ter uma ideia, aqui dentro já tem água. O nível do Guaíba recua lentamente. Segundo a Defesa Civil, o vento ajuda no escoamento da água. E a primeira frente fria desse inverno também chegou à região sudeste com fortes rajadas de vento. Basta dizer que no Porto de Santos, um acidente terrível. Um homem morreu depois que um container caiu durante uma ventania. A pilha de 6 contêineres vazios despencou. Um deles atingiu a cabine do caminhão, que estava parado no pátio do terminal. O motorista morreu na hora. O acidente aconteceu em uma empresa perto do Porto de Santos. Os próprios trabalhadores lá da empresa, as pessoas que estavam apoiando, informaram que foi ação dos ventos. Porém, isso aí será objeto de perícia da Polícia Científica. A ventania levou parte da estrutura de uma arena de eventos em Bertioga, também no litoral paulista. Em Praia Grande, o teto de um posto de combustíveis desabou, ninguém ficou ferido. O portão de um prédio caiu sobre um morador, que precisou de atendimento médico. Os ventos aqui na Baixada Santista ultrapassaram os 60 km por hora. Foram 25 chamados para os bombeiros em várias cidades da região. A maioria por destelhamento, queda de árvores e rompimento de fiação elétrica. Durante a tarde, nuvens de poeira cobriram o interior de São Paulo. Em Franca, os ventos atingiram 90 km por hora. Moradores relataram dificuldade para respirar. A nuvem também foi registrada em Campinas e Ribeirão Preto. No sul do país, houve ventania e muitos estragos, principalmente no oeste de Santa Catarina. A cidade de Abelardo Luz foi uma das mais atingidas e decretou estado de emergência. Na capital paulista, o tempo virou no fim da manhã. As rajadas de vento passaram dos 70 km por hora e esfriou. A Lidiane Sayuri já está aqui com os destaques desta semana. Lid, vem mais frio, vem mais chuva por aí? Boa noite. Oi, Mariana. Olha, principalmente frio, viu? A chuva perde força a partir desta terça-feira. Boa noite para você. Boa noite, Edu. E uma ótima noite para você. Uma massa de ar polar logo atrás da frente fria está derrubando as temperaturas em todo o centro-sul. Na região sul, no sul de Mato Grosso e de São Paulo, pode gear na manhã desta terça-feira. Em muitos municípios, as mínimas devem ficar próximas ou até mesmo abaixo de zero. Em São Paulo, terça-feira de tempo aberto e sol, mas frio intenso, máxima de 15 graus à tarde e mínima de 9 à noite. Em Brasília, faz até 26. As pancadas vêm à tarde. No Recife, tempo instável, com chuva a qualquer hora e calor de 28. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados nos estados da região sul. Nas imagens de satélite, as nuvens de chuva estão nessas manchas coloridas no mapa. Amanhã, a frente fria avança pelo país e deixa o tempo instável em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. No litoral do Nordeste, a umidade do oceano forma nuvens carregadas. Terça à tarde, com máximas de 12 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, 25. 16 em Campo Grande. Em Fortaleza, calor de 31. E até 33 graus em Manaus. Tempo delivery. A Márcia é de Imbituva, no Paraná. Bem-vinda, Márcia. Se prepare, os próximos dias serão gelados. Nesta terça e quarta, os termômetros variam entre 0 e 1 grau negativo. Durante o dia, o sol aparece e o tempo segue firme. Na quinta, a chuva volta a ganhar força. A Miriam é de Itajuípe, na Bahia. Olá, Miriam.
Terça-feira de tempo firme, faz até 28 graus. Entre quarta e quinta, as pancadas vêm a qualquer hora. Máximas de 26 e de 25 graus. Quer participar do nosso Tempo Delivery? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Olha, em Brasília, a expectativa para um encontro que vai dar o que falar. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, vão ser colocados frente a frente para uma acariação amanhã. Então vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. O que se espera com isso, hein, Fara? Conta pra gente. Boa noite. Olá, Edu. Boa noite a você, Mariana, e a todos que acompanham o Jornal da Record. Olha, Edu, a expectativa é que verdades surjam em torno dos depoimentos que já foram prestados, né? O Supremo Tribunal Federal quer esclarecer contradições nos interrogatórios do processo que apuram suposto plano de golpe de Estado. A acariação será conduzida pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e atende ao pedido da defesa de Braga Neto, na chamada fase de diligências adicionais. A ação penal investiga uma suposta trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no cargo depois das eleições de 2022. Além de Mauro Cid e Braga Neto, também vão ficar frente a frente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que não é investigado no caso, mas foi indicado como testemunha de defesa de outros réus. Por isso, é o único obrigado a dizer a verdade. A audiência será fechada, com a presença apenas dos réus, advogados e o ministro Alexandre de Moraes, sem transmissão pela internet. Na prática, o ministro vai fazer uma série de perguntas aos envolvidos para esclarecer pontos contraditórios dos depoimentos. Braga Neto é o único réu que está preso e vai precisar se deslocar do Rio de Janeiro para a sede do Supremo em Brasília. Mais cedo, Moraes determinou que a defesa do general apresente à corte os horários, número do voo e o itinerário da viagem. Os dados são sigilosos e usados para garantir a segurança do réu. A acariação é uma das últimas etapas do processo. Depois dela, o ministro Alexandre de Moraes poderá pedir para marcar a data do julgamento da ação penal em que Bolsonaro também é réu. A expectativa é que a análise final saia até outubro. Caberá à primeira turma do Supremo decidir se o grupo vai ser condenado ou absolvido. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu em 6% o limite para o reajuste nos planos de saúde individuais e familiares. O Yuri Ascar traz informações ao vivo e conta pra gente quantos brasileiros serão afetados. Yuri, olá, boa noite. Boa noite, Fara. A mudança afeta cerca de 8 milhões e 600 mil beneficiários, 16% do total de pessoas com plano de saúde no país. O aumento foi limitado a 6,06% e tem validade de maio deste ano até abril de 2026. O reajuste pode ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato. Os aumentos levam em conta a inflação, a frequência de uso do plano e os custos de serviços médicos e de produtos e equipamentos hospitalares. A mudança não vale para planos coletivos, que têm os reajustes individualizados. Fara. Obrigado pelas informações, Yuri. E tem mais notícias de Brasília para você que acessa o r7.com. A gente volta agora a São Paulo. Edu e Mariana. Obrigada, Fara. Veja a seguir, bateu aquela fominha? O preço dos lanches sobe em todo o país. O cachorro-quente teve alta de quase 10% em apenas um ano. E no futebol, times voltam a treinar e já se preparam para o recomeço do Campeonato Brasileiro. Jornal da Record de volta e com informações sobre um conflito que preocupa o mundo há 3 anos. Ao menos 14 pessoas morreram durante um ataque com drones e mísseis russos contra Kiev, a capital da Ucrânia. As explosões provocaram incêndios em áreas residenciais, como você vai vendo aí, ó. Um prédio foi parcialmente destruído ao fundo. Equipes de resgate trabalharam para retirar os sobreviventes. Uma estação de metrô, usada como abrigo antiaéreo, também foi danificada. Segundo autoridades ucranianas, mais de 350 drones foram lançados, além de 16 mísseis. Em tempos de guerra, nós temos para você novos dados sobre quais são os países mais seguros do mundo. Nesse instante, o levantamento é do Instituto para Economia e Paz. E aqui no telão você vê que a Islândia lidera a lista pelo 17º ano seguido. Na sequência aparecem Irlanda e Nova Zelândia.
A Argentina, que ocupa a posição de número 46, foi considerada o país mais seguro para se viver aqui na América do Sul. E o Brasil aparece bem mais distante, na posição 130 desse ranking. No total, 163 países foram avaliados, levando em conta fatores como a taxa de homicídios, o número de conflitos, violência política, fluxo de refugiados e a percepção da criminalidade. Além de segurança, as pessoas querem fazer o dinheiro render, né? E fazer um lanche fora de casa, vamos combinar, tá caro em todo o Brasil. O clássico cachorro-quente, por exemplo, aumentou mais de 9% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Há 28 anos, Dona Maria vende cachorro-quente no centro de Osasco, na Grande São Paulo. Nos últimos meses, tem sentido a diferença no movimento. Caiu bastante a venda. Antigamente vendia mais, hoje já é pouco. As vendas devagar. Os principais ingredientes do lanche subiram de preço. E o consumidor já sente a diferença. Antes era R$5, R$6 o especial, agora já está 9. Com 2 salsichas, R$12, aumentou R$2. No acumulado dos últimos 12 meses, o cachorro-quente subiu mais de 9% no Brasil. Na região metropolitana de São Paulo, a alta foi de quase 8%. Salsicha, pão francês, maionese e até o refrigerante tiveram aumento. A maior alta foi em Curitiba. O lanche subiu mais de 15%. No Rio de Janeiro, alta de quase 12%. A capital em que o lanche menos subiu foi Belém, com 2,23%. A alta nos preços dos ingredientes aperta o bolso de quem vende e também de quem compra. O lanche tradicional, aquele mais simples, varia entre R$ 7 e R$ 9 aqui em Osasco. Mas quem quiser um cachorro-quente mais reforçado, com 2 salsichas, milho e vinagrete, precisa pagar um pouco mais. Os preços chegam a R$ 12. Para economizar, cada um usa uma estratégia. Eu levo marmita, levo mais comida de casa mesmo. O IBGE destaca o impacto da inflação em toda a cadeia econômica. O aumento dos preços reduz o consumo e afeta diretamente o pequeno comerciante. Esse tipo de alimentação é basicamente direcionada à população de baixa renda. Então, essa população é diretamente afetada com esse comportamento dos preços. Tem que ter um jeitinho, né? Senão fica difícil. E agora uma situação que assusta quem usa o transporte público de São Paulo, porque os ônibus têm sido atacados com pedradas. Mas essa, né? Somente na capital foram 47 casos em apenas 5 dias, deixando motoristas e passageiros com medo. A viagem segue normalmente, quando de repente uma pedra é atirada por alguém do lado de fora. Os flagrantes foram feitos quase que simultaneamente em diferentes pontos da Zona Sul de São Paulo. Do dia 18 até ontem, houve 47 casos de depredação a ônibus. 18 boletins de ocorrência foram registrados, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e a SP Trans, que gerencia o sistema de transporte da capital. Nossos operadores, em algum momento, podem ser atingidos por uma pedrada dessa. E acontecer uma lesão corporal e esse companheiro tem que se afastar das suas atividades devido aos ferimentos. A polícia investiga os ataques de vandalismo e a motivação dos crimes. Motoristas dizem se sentir tensos e temem que as ações gerem ainda outras consequências. Quando joga uma pedra no ônibus, trinca um para-brisa, o próprio reflexo do motorista ele pode causar um outro acidente. Ataques também ocorreram na região metropolitana. Neste flagrante, um homem joga uma pedra na lateral de um ônibus entre Santo André e São Bernardo do Campo. O motorista seguiu viagem. Ninguém ficou ferido. Em Diadema, 4 ônibus foram atacados no mesmo dia. Um suspeito foi preso. As equipes estão em operação aí diuturnamente, está incluído no cartão de itinerário de patrulhamento deles esses locais, visando a melhoria aí da sensação de segurança. A Daniele viveu uma experiência ainda mais traumática quando criminosos entraram no ônibus e colocaram fogo no veículo. Começaram a quebrar o ônibus, começaram a gritar, a xingar, desceram com o motorista com a faca no pescoço. Um ônibus público é um lugar que a gente podia trabalhar seguro, né? E não foi um lugar seguro para mim. A Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia tenta identificar os suspeitos. As empresas afirmam que os veículos foram reparados e já voltaram a circular.
A gente já está voltando com novidades na guerra. O Irã acaba de confirmar que aceitou o acordo de cessar fogo no conflito com Israel. Nós voltamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio e o cessar-fogo anunciado há pouco, ao vivo. O correspondente Matias Brotero tem detalhes direto de Washington. Matias, Israel e Irã já se pronunciaram sobre esse acordo de cessar-fogo? Oi, Mariana. Atualizando por aqui, Israel ainda não, mas o Irã já se pronunciou. Uma autoridade informou à agência de notícias Reuters que o país concordou com o cessar-fogo, esse acordo que foi mediado pelo Catar e proposto pelos Estados Unidos. Então, por enquanto, o governo israelense segue pendente dessa confirmação. Por enquanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também não se posicionou. A gente segue acompanhando esses desdobramentos e aguarda também a confirmação do governo israelense. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que o Irã não é mais capaz de construir armas atômicas após o ataque de sábado contra instalações nucleares. O governo americano busca construir um acordo de paz de longo prazo na região. Quem fez um pronunciamento já, e autoridades americanas já começam a fazer declarações, foi o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson. Ele disse que o presidente Trump merece todo o crédito e que o acordo foi uma conquista notável. Agora, Mariana, Edu, falando de uma notícia de momento, de acordo com a imprensa local, uma ameaça de bomba foi relatada perto aqui da Casa Branca. Autoridades investigam essa situação. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Matias. Já está em vigor a norma da Anvisa que obriga farmácias e drogarias a reter receitas médicas para a venda daquelas canetas emagrecedoras. A partir de agora, a prescrição médica vai ter que ser feita em 2 vias, viu? A validade da receita será de até 90 dias a partir da data da emissão. O objetivo é conter o uso indiscriminado desses medicamentos. O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 6 de agosto o julgamento do recurso do ex-jogador Robinho. A defesa dele tenta reduzir a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013 na Itália. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra o pedido. Robinho está preso desde março do ano passado na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Sabe aquelas férias de meio de ano? Aqui no Brasil, alguns clubes da Série A já estão de volta. Volta para o gramado, né? Bora para a próxima, né? Ou para o próximo treino, Paloma. Pois é, deu para descansar, né, Edu? Foi boa aí essa pausa. Ceará e Juventude vão ter mais de 20 dias para treinar. Grêmio e Vasco também retornaram. Os torcedores vascaínos esperam a chegada de reforços. Foram 10 dias de descanso desde a vitória contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A folga terminou hoje com a reapresentação do elenco vascaíno no centro de treinamento, na zona oeste do Rio. Até agora, nenhum reforço foi confirmado, apenas a saída do francês Dimitri Payet. A gente fica um pouco frustrado por não ter recebido nenhum nome ainda. Tá o rumor aí que ia chegar 2 reforços, um na ponta e um no meio, né? Até a retomada do Brasileirão, o Vasco vai disputar um amistoso no dia 5 de julho contra o Montevidéu, o Wanderers do Uruguai, no Rio Grande do Norte. Outros clubes da Série A também voltaram às atividades nesta segunda-feira. No Grêmio, o compromisso será fazer um segundo semestre melhor do que foi o primeiro. O tricolor gaúcho vai encarar o Cruzeiro na volta do Campeonato Brasileiro no dia 13 de julho. O Ceará teve 13 dias de férias e já se prepara para a fase decisiva da Copa do Nordeste. O time vai encarar o Sport pelas quartas de final em 9 de julho. Já o Juventude voltou aos treinamentos para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão. A primeira partida depois da pausa será contra o Sport, último lugar do campeonato, no dia 14 de julho. Eu fico por aqui. Edu, Mariana. Obrigada, Paloma. E a gente volta amanhã. Mas novas informações do cessar-fogo entre Irã e Israel você acompanha logo mais à 00:30 aqui no JR. Você pode conferir as reportagens de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está sempre de graça e ao vivo no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova dos homens e uma atividade quebra-power no Power Couple. Imperdível. Boa noite. Boa noite. Bora para a próxima.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.